Bom, meu nome é Sara, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus do Jardim Botânico. Eu não sou natural do Rio Grande do Sul, não sou de Porto Alegre, eu sou natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Então, se vocês ainda não perceberam, vocês vão perceber o meu sotaque bem puxado. Eu sou casada com o Nadab, eu sou a mãe do João, ele está ali no fundo, daqui a pouco vocês vão ouvir ele falar. Eu moro aqui em Porto Alegre há 3 anos e eu me mudei para cá porque o meu marido ele é músico na OSPA. Então, a gente se conhece desde criança, a gente, enfim, se distanciou por um tempo, mas a gente começou a namorar, namoramos à distância, daí noivamos, casamos e eu mudei para cá. Então, a gente mora aqui desde que a gente se casou. E, bom, eu não vim da Igreja Assembleia de Deus, eu vim da Igreja Batista, então eu nasci, fui criada na Igreja Batista, o meu pai é pastor da Igreja Batista e o meu sogro é pastor da Igreja Assembleia. Então a gente está aí todo mundo meio misturado. E hoje a gente vai falar, né, do último capítulo desse livro tão rico. E quando eu conversei com a Edna e eu comprei o livro e comecei a ler, pensei, gente, quanta preciosidade, né? Quantos ensinamentos e quanta responsabilidade, né? Encerrar um livro tão rico como esse. E antes de falar do tema, eu não sei se todas vocês estavam aqui nos encontros, então eu gostaria de recapitular os temas para que a gente saiba, né, da onde a gente partiu e onde é que a gente está chegando. Então a gente teve um total de 7 estudos até agora. Então o primeiro foi gênero sexual é relevante. Então o propósito da feminilidade e da masculinidade é glorificar a Deus e revelar o Evangelho de Jesus Cristo. O gênero sexual é relevante. O segundo estudo foi lesmas e caramujos. Então, Deus criou o homem para refletir o relacionamento de Cristo com a igreja, e isso tem implicações importantes para o relacionamento entre homens e mulheres. A semana 3 foi sobre açúcar e tempero, bem bonitinho. Deus criou a mulher para refletir o relacionamento da igreja com Cristo, e isso tem implicações importantes para o relacionamento entre homens e mulheres. Na semana 4, a gente falou uma serpente em meu jardim, sobre a sedução da serpente, né, em relação a Eva. Na semana 5 a gente falou sobre a guerra dos sexos, ou seja, sobre como nós vivemos de fato aí em guerra, homens e mulheres, né, a guerra entre os sexos, que o movimento feminista plantou, diga-se de passagem. Na semana 6 a gente falou sobre o tema, né, ouça meu brado. O modelo de feminilidade divulgado pelo mundo é muito diferente daquele projetado por Deus. Na semana 7, que foi o último encontro, a gente falou sobre uma repaginada total. Então, quando aceitamos o feitio de Deus para nós, Ele nos transforma completamente de dentro para fora e faz da nossa feminilidade algo belíssimo. Eu só queria que vocês entendessem que nós estamos numa construção. Esses estudos, eles não são separados. A gente não está falando de um tema aleatório a cada semana. Nós estamos falando das bases da identidade feminina. Nós estamos, de fato, resgatando o porquê nós existimos como mulheres, qual é o nosso papel dentro da sociedade e o que o Senhor espera de nós. Então, não pensem vocês que a guerra dos sexos não tem nada a ver com o que Deus criou. A feminilidade bíblica. Não. Entendam que esse livro ele foi escrito numa sequência e nós estamos, de fato, construindo a identidade feminina verdadeira. A identidade feminina bíblica. Não essa que existe no mundo. Não essa que o feminismo tenta nos convencer que é a real. A feminilidade escrita pelo próprio Deus para nós. E hoje, a gente vai encerrar com um tema que eu gosto muito. E eu não sabia porque a Edna me falou e eu comprei o livro, ela não me mandou as fotos, tá? E quando eu li, eu amei. Porque a gente vai falar sobre irmandade. Nós vamos encerrar essa sequência que a gente construiu de identidade feminina, falando da nossa identidade enquanto irmãs em Cristo. E eu queria fazer um contexto em relação a algo que tem me incomodado muito dentro das nossas igrejas, que é o negócio da tal da confiança. Vamos olhar para a nossa sociedade. Vocês já perceberam que
porque as nossas relações enquanto seres humanos são baseadas na confiança, e eu não estou falando nem de relacionamento amoroso, nem relacionamento íntimo. Quer um exemplo? Quando você pede um iFood, você puxa o CPF da pessoa que está fazendo a sua comida? Você puxa o CNPJ do estabelecimento? O máximo que a gente faz ali é olhar quantas estrelas, vai com base nos comentários, e a gente faz o quê? Confia. Confia que não tem um veneninho ali dentro, a gente confia que a comida foi bem feita, a gente confia que aquilo ali... Outro exemplo, quando a gente precisa deixar os nossos filhos na creche ou na escola, a gente confia que a gente está entregando o nosso bem mais precioso para aquelas pessoas, e a gente confia que elas de fato vão cuidar. E eu poderia citar aqui diversas áreas da sociedade em que a confiança é a base. Um pedreiro que você coloca dentro da sua casa. Um advogado que você coloca a sua causa na justiça e confia que ele vai fazer um bom trabalho. Um médico que vai fazer a cirurgia. Um piloto de avião. As nossas relações na sociedade, elas são regadas e fundamentadas na confiança. A gente pode não gostar, a gente pode não conhecer, mas a gente confia nessas pessoas. Não confia? Confia? E aí, sabe o que me choca? Que dentro da igreja, a gente não confia umas nas outras. O que aconteceu? Porque muitas vezes a gente se orgulha de dizer: eu não vou contar aquilo ali pra fulana porque eu não confio nela. Mas eu não vou desabafar com a liderança porque não é uma liderança confiável. Não, calma aí. Dá um passinho pra trás. Você confia em todo o resto da sociedade e você não confia nos seus irmãos em Cristo? Você não confia nas suas irmãs em Cristo? É muito engraçado, porque a gente de fato se acostumou com esse discurso de: não é uma liderança confiável, não é uma irmã confiável, não é, o meu pastor não é confiável, a esposa do pastor não é confiável. Mas de onde você tirou isso? Mas com base em quê? Porque eu acho que enquanto irmãs em Cristo, nós deveríamos ser as pessoas mais confiáveis dessa terra, umas para as outras. Porque aquilo que nos une não é um contrato de prestação de serviço. Aquilo que nos une não é uma medida judicial, que se você me fizer um mal, eu vou lá e te processo. Aquilo que nos une é o sangue de Cristo, vertido na cruz. Nós estamos conectadas pelo sangue de Jesus. É Ele que nos une. É o sangue de Jesus Cristo que faz com que nós sejamos irmãs. E o tema da nossa semana, desse encontro de hoje, é irmandade. Nós não somos colegas, nós não somos só amigas, nós não somos conhecidas, nós somos irmãs em Cristo. E essa realidade precisa ficar cravada dentro dos nossos corações, porque hoje, dentro da igreja, nós estamos orgulhosas de dizer que a gente confia em meia dúzia. A gente está orgulhosa de dizer que a gente tem o nosso grupinho íntimo, quando na verdade o Senhor nos chama para um relacionamento coletivo. E assim, eu não vou entrar no mérito de que às vezes a gente de fato tem mais intimidade, mais tempo com algumas pessoas, às vezes as agendas se cruzam mais, tá tudo bem. Mas agora a gente se apoiar nisso e deliberadamente escolher se afastar das demais é pecado. Se você, nessa noite, se orgulha de dizer que tem meia dúzia de amigas e que não confia no restante da igreja, eu sinto lhe dizer, eu sinto muito, mas você está em pecado. E esse estudo, ele traz para nós uma realidade muito séria, que é: nós estamos numa guerra contra o feminismo. Se você não entendeu isso, deixa eu te contar. Tudo que a gente conhece sobre mulher, sobre relacionamento, sobre casamento, sobre maternidade, no mundo atual, foi contaminado pelo feminismo. Eu não estou falando dentro da igreja, estou falando na nossa sociedade, tá? Então, as mulheres que você trabalha, que não são cristãs, a mentalidade delas está contaminada pelo feminismo. As mulheres que você convive, as suas vizinhas, as suas amigas, as pessoas da sua família que não são cristãs, a mentalidade delas está contaminada pelo feminismo. E nós, como mulheres cristãs e como irmãs, temos um chamado do Senhor para fortalecermos os nossos laços de irmandade e avançarmos na agenda do reino. A agenda do feminismo já avançou, mas esse livro é um chamado para que nós avancemos com a agenda do reino.
O Senhor tem um chamado para você hoje. O Senhor tem um chamado para nós. E olha, você pode sair daqui e ignorar tudo que eu falei. Mas enquanto você não sabia do que eu estava te dizendo, você era ignorante. Mas a partir do momento que você toma consciência, você será responsável. O Senhor vai nos responsabilizar por aquilo que nós estamos aprendendo e não estamos praticando. O Senhor tomará conta de nós. O Senhor vai nos tomar conta. E Ele vai nos questionar e nos perguntar naquele grande dia por que é que nós não estamos vivendo de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo. Porque eu não tenho dúvidas de que os encontros foram fantásticos. Eu não tenho dúvidas de que vocês aprenderam, nós aprendemos demais com esse livro. O Senhor está falando. E hoje, nesse encerramento, o Senhor tem um chamado muito urgente para cada um de nós. E nós precisamos responder a esse chamado. Amém? Então agora, o livro traz algumas características e eu vou abordar 3 delas. E que características são essas? São características que nós, enquanto mulheres cristãs, precisamos almejar para desenvolvermos a irmandade, fortalecermos a irmandade dentro da igreja. Então, eu escolhi 3 características que nós, enquanto mulheres cristãs, precisamos almejar. E almejar não é só querer. Almejar não é só, talvez, não, é buscar com toda a sua força e com todo o seu coração para que essas características sejam desenvolvidas na sua vida. A partir dessas características, eu não tenho dúvidas de que nós teremos um ambiente cada vez mais suscetível à irmandade, cada vez mais fortalecido, com cada vez mais confiança entre nós. Então, sem mais delongas, estou controlando o meu tempo aqui. A primeira característica que nós, enquanto mulheres cristãs, precisamos almejar é a produtividade. Irmãs, eu coloquei todos os versículos aqui, porque ia ser um pouco difícil ficar manejando a Bíblia, mas se você está com a sua Bíblia, eu te aconselho a abrir e ir folheando, ir procurando, ir lendo junto comigo, para que essas verdades não fiquem só no seu ouvido, mas fiquem também no seu coração. Então, almeje ser produtiva. Disponha-se a ampliar e edificar a família de Deus. Daí a gente já começa com um assunto extremamente polêmico, que é maternidade. Filhos, nós vamos falar de filhos. Primeiro versículo é 1 Timóteo 5,10. E seja bem conhecida por suas boas ações, tais como criar filhos. Efésios 2,10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2,10. Então, aqui a gente falou, né? Almeje ser produtiva, disponha-se a ampliar e edificar a família de Deus. Quando você fala, quando eu falo, eu estou muito produtiva hoje, o que vocês pensam? Cumpri todas as minhas tarefas, tenho um monte de coisa para fazer, consegui fazer tudo, eu limpei toda a minha casa, cumpri todos os meus horários, mas a proposta que o livro dá não é de produtividade de lista de tarefas. É bem relacionada a uma terra produtiva. O que é uma terra produtiva? Uma terra que dá fruto, que você planta e nasce, os frutos vêm. Então, a gente muitas vezes associa o ser produtiva, com a questão de lista de tarefas e de otimização de tempo, mas aqui nós estamos falando de filhos. Nós estamos falando de maternidade. E o alvo da maternidade, o livro conta, é trazer ao mundo filhos que sejam nutridos na fé bíblica. Deus abençoa a mulher, dando-lhe filhos, para que assim ela participe da expansão do seu reino. Então, uma das formas de expandir o reino do Senhor é tendo filhos. Mas aí, o que aconteceu? A gente tem 2 polos que facilmente você encontra no Instagram, tá? Você não precisa nem procurar muito. Facilmente você encontra no Instagram. A gente tem aquelas mulheres que relativizam a maternidade, ou seja, não é tão bom assim, filhos é só se você quiser, e eles estragam a sua carreira profissional, os filhos demandam muito, filho é muito gasto, filho é muito trabalho, filho é não sei o quê. Então a gente tem esse grupo de mulheres que dizem que a maternidade não é algo bom. Só que a gente também tem mais um grupo de mulheres que diz que a maternidade é um fim em si mesmo. Então,
O Senhor ama as crianças, Jesus ama as crianças, Ele ama os bebês. Então não pensem que filhos atrapalham o culto, que bebês são um impedimento para que a sua vida seja feliz e satisfeita. Filhos são uma bênção. Filhos são um presente do Senhor. Mas não pense também que a maternidade é aquilo que vai satisfazer o seu coração. A maternidade não tem o poder de preencher aquilo que só o Senhor pode preencher dentro de nós. Então muitas de nós temos 10 filhos e ainda somos infelizes. Muitas de nós têm uma família muito numerosa, daquelas instagramáveis, que tem uma mesa enorme, aquele monte de criança bonita, que vem todo mundo pro culto bonito, e o marido é provedor, e a mulher fica em casa somente, e aí é tudo lindo, mas as mulheres estão insatisfeitas. E por quê? Porque isso não é um fim em si mesmo. Ter filhos não é um fim em si mesmo. Nós temos que amar as crianças, mas nós temos que entender, devemos almejar os filhos, mas nós temos que entender que nós vivemos para glorificar o nome do Senhor. Quer nós sejamos solteiras, casadas, viúvas, estéreis, com 10, 15 filhos, nós vivemos, nós nascemos, nós existimos para a glória de Deus. E o Senhor, o próprio Deus, tem um plano para cada uma de nós. Então, a gente tem que entender que gerar filhos biológicos nem sempre é o resultado de todo casamento. Tem muitas pessoas que se casam e não conseguem ter filhos. E esse é o ponto crucial para a gente entender o que é que essas autoras tão sábias estão querendo dizer com produtividade. Nem todas nós teremos filhos biológicos, nem todas nós daremos à luz, mas todas nós podemos ser frutíferas. Por quê? Porque todas nós podemos gerar filhos espirituais. Todas nós podemos gerar filhos espirituais. E esse é o ponto-chave para entender essa primeira característica que a gente precisa almejar para fortalecer os nossos laços de irmandade. Nós precisamos urgentemente criar filhos espirituais, sejam eles biológicos, sejam eles somente na fé. Todas nós, casadas, solteiras, viúvas, estéreis ou muito, muito férteis, podemos gerar filhos na fé. A Edna compartilhou um vídeo, né? Eu pedi para ela mandar no grupo das irmãs. Eu não sei quantas de vocês assistiram esse vídeo, mas é uma irmã muito piedosa que tomou decisões erradas quando não conheceu o Senhor. E isso hoje impede com que ela tenha filhos. Ela e o marido dela não podem gerar filhos. Mas ela fala com muita convicção: eu tenho filhos espirituais. Sabe por quê, minhas irmãs? Porque nós precisamos investir nessa geração. Quando eu vejo essas crianças aqui, o meu coração queima. Quando eu vejo essa igreja cheia de bebês, o meu coração queima, porque é exatamente isso que nós temos que fazer. Nós precisamos abraçar, cuidar, investir nessa geração. Nós precisamos andar com as meninas mais novas, as mulheres mais piedosas e mais velhas na fé. Precisam abraçar as mais novas e caminhar com elas e, de fato, gerar filhos espirituais. O discipulado é fundamental para o crescimento da irmandade dentro da igreja. O meu pai é pastor, eu comentei, mas a família, né, do meu pai, bem de longe, foi perfeita. O meu avô e a minha avó, eles se divorciaram e a minha avó foi embora de casa. E o meu pai tinha mais ou menos 6 anos. E ele e os irmãos dele cresceram numa revolta tão grande em relação à minha avó que eles desejaram que ela morresse. Mas mais que isso, eles desejavam matá-la, de verdade. Não é? Eles desejavam matá-la. Mas o meu avô se converteu. E aí ele levou cada um dos filhos para dentro da igreja. E os meus tios e o meu pai, eles não tinham a mãe presente. Mas eu poderia trazer o meu pai aqui e ele falaria exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Ele teve mães espirituais. Irmãs piedosas que abraçaram aquelas crianças e cuidaram delas como se fossem seus próprios filhos. Mas não é só cuidar, de dar carinho, dar um abracinho e ficar no domingo. Não, é acompanhar. É viver junto, é vida na vida. É viver junto, é saber como é que tá, é se preocupar, é caminhar, é aconselhar, é exortar,
É chamar na responsabilidade. Quantas e quantas vezes aquelas irmãzinhas nos exortam e nos chamam para a responsabilidade. Isso é gerar filhos espirituais. Nós precisamos adotar essa geração. Nós precisamos caminhar com ela. E cada uma de nós precisa de uma mãe espiritual. Pelo menos uma, mas nós precisamos de várias. Nós precisamos desenvolver relacionamentos saudáveis dentro da igreja. Irmãs, nós estamos nos acostumando, de fato, a viver uma vida completamente tomada pelo individualismo. E sabe que eu desconfio que a rede social alavancou esse ponto. Porque nós, de fato, vivemos a nossa vida na nossa bolha, do nosso jeito. O algoritmo, ele é muito traiçoeiro. Porque ele, de fato, traz para você aquilo que você gosta. Então, se eu gosto de gatinhos branquinhos, ele vai me trazer diversos vídeos de gatinhos branquinhos o tempo todo. E aí eu vou achar que o mundo é feito de gatos brancos. Mas essa não é a realidade. E aí, só dentro da igreja, com pessoas reais, nós temos o privilégio e a oportunidade de dar de cara com os nossos pecados. A gente dá de cara com os nossos defeitos. A gente dá de cara com aquilo que o Senhor quer que a gente melhore e mude. Sabe, quantas horas vocês passam na internet por dia? Quantas horas vocês passam no Instagram, rolando aquele feed, assistindo aquele monte de vídeo? O TikTok, YouTube, não sei lá o quê. Se nós utilizássemos 1/3 desse tempo para desenvolver relacionamento diariamente com as nossas irmãs, eu não tenho dúvidas que a nossa igreja seria diferente. Eu não tenho dúvidas de que nós teríamos relacionamentos diferentes. A realidade é que nós estamos nos formando, tá? A gente está se formando dessa forma. A gente está querendo viver a nossa própria vida. Então não importa se a minha irmã está passando por problema. Eu quero mais é cumprir a minha rotinazinha. Porque eu tenho um bebê, então o que mais se ouve é que a gente tem que ter rotina de bebê. E aí o bebê tem que dormir 8 horas da noite. Ele tem que acordar 6 horas da manhã. Ele tem que fazer 45 minutos de tummy time. Ele tem que comer tal hora. E, gente, eu amo rotina. Eu já disse pra vocês da outra vez, eu amo. Mas a nossa rotina não pode sobrepor os nossos relacionamentos. Então hoje meu filho tá aqui. E ele vai viver a vida de igreja comigo. Porque a vida de igreja é a vida que o Senhor tem pra nós. A Dani tá ali, a minha amiga do Jardim Botânico. A nenezinha dela dorme super cedo, porque é um bebezinho. Mas ela tá aqui. Porque essa é a vida que o Senhor tem pra nós. Minhas irmãs, nós vivemos desde a igreja primitiva a vida de igreja, porque só agora a vida da igreja é um problema para nós. Sabe, a nossa sociedade foi construída com vida de igreja. Daí, do nada, a rotina é mais importante, os meus afazeres são mais importantes, os meus interesses, o meu casamento, o meu rolê, a minha viagem, e nada disso aqui importa, porque eu troco facilmente qualquer encontro e programação da igreja para viver a minha própria vida. Nós estamos pecando, nós estamos erradas, porque essa vida aqui que o Senhor nos chamou para ter. Essa é a vida. É a vida junto, é a vida partilhada. Aí eu vou até chorar. Eu ia deixar para falar isso no final. Mas eu comentei com vocês, né, que eu sou lá de Ribeirão Preto e as pessoas que estão ali naquele lugar, elas me conhecem desde a barriga da minha mãe. Então elas me viram andar, elas me viram falar, elas me viram comer, elas me viram entrar na faculdade, tirar carta, conseguir meu primeiro emprego, elas me viram casar, noivar. E eu tinha muitas mães espirituais ali naquele lugar, além da minha própria mãe. Mas o Senhor me trouxe para cá. O Senhor me trouxe para Porto Alegre. E sabe o que é mais lindo? Porque quem faz parte da família do Senhor tem família em todo lugar. E aí quando eu cheguei em Porto Alegre, eu não fui adotada por uma, mas por várias mães espirituais. E sabe o que aconteceu comigo? Meu filho tá ali, ele tem 1 ano e meio, e há 1 ano e meio atrás, o que aconteceu aqui? Enchente. O João nasceu dia 29 de abril. Dia 29 de abril. Foi no dia que a chuva começou a intensificar em Porto Alegre. E no dia 6 de maio, o nosso bairro ficou completamente alagado. De uma hora para outra, eu moro ali
que é ter um bebê no puerpério e entendendo ali como é que a gente amamenta, o que é rotina de sono, que horas que dorme, que horas que toma banho. Eu não assistia televisão, eu tava com uma olheira que batia na minha boca. E de repente meu marido me ligou: Sara, você precisa sair de casa agora. E naquele momento eu pensei: tá bom, eu vou sair, vou pra onde? Nadab, eu vou pra onde? Sai de casa que a gente vai dar um jeito. E sabe, minhas irmãs, eu não tenho família aqui, a gente não tem família nem próxima daqui. Nossa família é de 2.000 quilômetros pra lá. Sabe quem é que me acolheu? Os meus irmãos. Quem nos acolheu foram os nossos irmãos na fé. E é sobre isso que eu tô falando com as irmãs. Eu não tenho uma família de sangue aqui, mas eu tenho uma família na fé. E é essa família que nos sustenta na caminhada. Porque muitas de nós somos crentes sozinhas. Muitas de nós, a nossa família não é convertida. Mas nós temos a família de Deus. Jesus Cristo nos uniu. E é por isso, irmãs, que nós precisamos entender que isso aqui é importante para o Senhor. Quando eu falar, você deve pecar, eu não estou querendo ser dura demais. O que eu estou querendo dizer é: não troque isso aqui por outros programas. Não troque um momento com os seus irmãos por causa de rotina, por causa de futilidade. Os nossos filhos vão crescer, eles vão dormir. Não é uma sexta-feira aqui, 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, que vai matar, não, gente. A gente viveu assim. Eu sou filha de pastor, eu cansei de dormir no banco daí, cansei. A minha mãe tirava a gente 5 horas da manhã, porque tinha alvorada. E era um culto de manhãzinha, 5 da manhã. A gente era muito pequenininho, a gente dormia lá na igreja. Essa é a vida. E entendam que vocês não estão fazendo mal para os seus filhos quando vocês trazem eles aqui. Vocês estão trilhando o caminho da fé juntamente com eles. E é por isso que é importante. E é por isso que nós não podemos trocar. Porque o Senhor se importa com isso. O Senhor se importa com a irmandade. Foi Ele quem plantou ela aqui no nosso coração e no nosso meio. E Ele quer que nós desenvolvamos relacionamentos com as nossas irmãs. Amém? A segunda característica que nós temos que almejar é ser acolhedora. Almeje ser acolhedora. Procure criar um lar caloroso, acolhedor. 2 versículos para vocês. 1 Timóteo 5,14 diz assim: portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não tenham inimigo nenhum motivo para maledicência. Tito 2, 4 e 5. Ensinem as mulheres mais novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado no lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. E a última, 1 Timóteo 5,10. E seja bem conhecida por suas boas obras, tais como ser hospitaleira. A gente tem, né? Eu falei, né, do feminismo. Criou-se um estigma de que ser dona de casa é terrível. Nossa, lavar uma louça, lavar um banheiro é a morte. Tem muitas adolescentes hoje que odeiam. Tem muitas mulheres casadas que se orgulham de dizer que odeiam cozinhar, odeiam cuidar da casa, odeiam cuidar do marido, odeiam a vida de esposa e de cuidadora da casa. Mas nesses versículos, queridas irmãs, fica muito claro que esse é um chamado do Senhor para nós. Não pensem que é opcional. Não pensem que quando o Senhor fala que nós temos que ser eficientes no cuidado no lar, Ele está dizendo: se você quiser, cuide bem da sua casa. Se você quiser, seja hospitaleira. Se você quiser, administre bem seu lar. Não, Ele está dizendo o que é para a gente fazer. Então, se o Senhor está dizendo, é porque esse é o melhor para nós. E tem muitas mulheres hoje em dia que detestam ser dona de casa e que falam isso abertamente, mas esse não é o nosso caso e ele não vai ser. Porque hoje nós estamos aprendendo que o Senhor nos chamou para sermos hospitaleiras, acolhedoras. E aqui, gente, eu não estou falando de uma casa do Pinterest, tá? Porque criou-se, né, a cultura aí da mesa posta e de não sei o que lá. Mas se você, como eu, tem um bebê de 1 ano e meio, sabe que isso muitas vezes é impossível. Porque você coloca e ele tira, você coloca e ele tira, você coloca e ele tira e põe mais coisa. Então, muitas vezes, hoje a Tati foi lá em casa e ela bem viu: a minha casa tem um monte de brinquedo no chão. Muitas vezes a minha casa não está com a mesa posta, mas quando a gente fala de ter um lar acolhedor, não é sobre ter uma casa inteira
precisamos convidar as pessoas para estar conosco e viver a nossa vida. Nós precisamos ter capricho no que a gente faz. Sermos zelosas, cuidadosas, acolhedoras. A gente, lá em Ribeirão Preto, meu pai, o pai do Natália, eles moram no mesmo bairro. E é quebrada, assim, um bairro de periferia mesmo. E a gente sempre teve uma vida muito, muito escassa, minha família. Muito, muito mesmo. Uma vida muito difícil. E eu me recordo, assim, nitidamente, de vários momentos em que os meus pais abriam as casas para receber os pregadores que iam na igreja, os missionários que meu pai convidava para pregar, e pessoas de fora. E uma das vezes, os meus pais, que não falam uma palavra em inglês, receberam um casal de missionários da Inglaterra. Como é que isso é possível, eu não sei. Mas uma casa acolhedora, ela traduz em qualquer língua. Entende? Que eles ficaram na minha casa uns 4 dias, na casa dos meus pais. Os meus pais não falavam inglês. E eles ficaram lá, na nossa casa. E foi perfeito. E eles escreveram um bilhete depois, dizendo que era como se eles estivessem num pedacinho do céu. E é isso que o livro traz para nós. Quando abrimos as portas do nosso lar com o intuito de honrar a Deus, enquanto recebemos as pessoas, estamos oferecendo aos outros um pedacinho do céu. Sabe, irmãs, quando preparamos lares acolhedores onde Cristo é honrado, estamos criando aqui no mundo um reflexo físico e visível de uma realidade eterna e invisível. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo está nesse momento preparando um lar para cada um de nós. E enquanto o dia de morarmos nesse lar não chega, nós podemos fazer dos nossos lares um pedacinho do céu. Esse é o chamado do Senhor para nós. Sermos mulheres acolhedoras. Que o nosso lar seja um lugar de refúgio para as pessoas que precisarem. Quantas vezes a gente se apoia na correria do dia a dia? Ai, minha casa está bagunçada, eu não vou chamar fulano, não vou chamar ciclano. Eu mesma, nossa, correria. Irmãs, isso aqui é para nós. Nós precisamos receber as pessoas, nós precisamos ser hospitaleiras. Ser hospitaleira é dar testemunho de Cristo, de quem Cristo é. E quando somos hospitaleiras, mostramos de forma clara e tangível que o lar celeste está sempre aberto àqueles que entram pela fé. Não pense que é só um jantar. Não pense que é só um cafezinho. Não pense que é só uma passadinha. É testemunho sobre Cristo e sobre uma realidade invisível, mas que um dia será visível em nome de Jesus. Tomar uma aguinha rapidinho. Para finalizar, a última característica: almeje deixar um legado. Empenhe-se em deixar um bom legado à próxima geração. Salmo 78, de 4 a 7. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão seus mandamentos. Aleluia. Semelhantemente, Tito 2, de 3 a 5. Ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Eu disse que existe um chamado do Senhor para nós. E esse é o chamado. Nós temos uma convocação do próprio Deus para passar para a próxima geração os feitos do Senhor. Nós precisamos deixar um legado para a próxima geração.
E é muito triste porque criou-se essa cultura do palpite, né? Ninguém pode palpitar na vida de ninguém. Ninguém pode falar nada. Aconselhamento virou palpite e exortação piedosa virou pegação no pé. Então, pega demais no meu pé. Não sei o quê. Porque tudo fala. Porque não tem nada a ver com a minha vida. Nada tem a ver. Ninguém tem a ver, nada tem a ver. Mas essa mentalidade não pode perdurar. Então, primeiro para as irmãs mais novas, sejam humildes e entendam que nós precisamos de exortação, advinda do céu através das nossas irmãs. Se você está recebendo um conselho, se você está recebendo uma exortação, se alguém está puxando a sua orelha, agradeça. Agradeça porque é repreensão do Senhor, é misericórdia de Deus para a sua vida. Sabe, me impressiona que nós amamos seguir um monte de blogueira no Instagram e a gente acompanha as dicas e tudo que elas falam vira verdade. E nós não temos coragem de confiar no conselho de uma irmã piedosa dentro da igreja. A gente sobrepõe os conselhos do Instagram aos conselhos das nossas irmãs. E sabe o que é doido? Aquela mulher do Instagram nem sabe quem você é, nem sabe seu nome, nem sabe sua história, nem sabe da sua família. Agora as nossas irmãs, elas nos conhecem. Elas conhecem a nossa vida, elas conhecem os nossos pecados, elas conhecem os nossos maridos, elas conhecem os nossos filhos e elas nos amam no amor de Cristo. Então isso que nós recebemos como exortação, como conselho, como puxão de orelha, é bênção do céu para a nossa vida. E digo mais, se você está comparando aquilo que as blogueiras estão dizendo com aquilo que as suas irmãs estão dizendo, fique com o que as suas irmãs estão dizendo. Porque elas te amam, porque elas são piedosas, porque elas não brincam de evangelho. Então, se alguém está te puxando a orelha, aceita. Aceita porque esse é um chamado do Senhor. O Senhor não está falando assim, olha, mais velhas, se vocês quiserem, orientem as mais novas, mas só que elas quiserem ouvir também. Não, o Senhor está falando assim que elas sejam capazes de ensinar, tem uma responsabilidade aí que eu já vou falar, e orientar as mais jovens. A quê? A cuidar do marido, a cuidar do filho, a cuidar da casa. Se você recebe um conselho de alguém sobre a sua criação de filhos, você tem que ouvir. E quando a gente fala de maternidade, né, nossa, parece que tá todo mundo tão doído. Porque parece, né, que a gente tá todo mundo assim, ó, a flor da pele, na carne viva. É difícil, porque ninguém me entende, porque é meu filho, porque... Gente, pega leve. Às vezes, se aplica pra você. Por exemplo, teve um dia que eu saí de casa muito atrasada, mas muito atrasada. E o meu marido, a gente é do louvor, né? E ele faz o prelúdio. Então a gente sempre chega bem mais cedo. E aí foi uma confusão, o João tava doente e eu saí muito atrasada de casa. E eu esqueci de colocar muita coisa extra, sabe? E quem é mãe de bebê sabe que quando você não leva a roupa adicional, é aí que eles precisam. Quando você não leva a meia adicional, é aí que molha. E eu esqueci a bênção da meia. E aí o João correu, ele não gostava muito de usar sapato nessa época, correu lá pra garagem da igreja, molhou tudo os pés. Daí a minha amiga Ju veio e falou assim, Sara, dá uma meia aí. Aí eu falei, eu acho que eu não tenho. Ela foi muito delicada, ela falou, velho, você precisa deixar umas meias dentro da bolsa. Você não pode deixar esse menino andar sem meia. Sabe por quê? Porque criança molha. Abre a bolsa ali. 2 parzinhos de meia tá ali dentro. E por quê? Porque é cuidado. Se meu filho molhar a meia, ele vai ter outra meia. E se ele molhar, ele vai ter outra. Porque tá tudo ali, eu nem tiro da bolsa mais. Por quê? Cuidado. Eu estou dando um exemplo simples, mas é isso que as nossas irmãs fazem conosco o tempo todo. Então, se você está recebendo um conselho, aceita. Aceita. É pro seu bem. As pessoas da sua comunidade de fé te amam. E a segunda coisa é para as irmãs mais velhas e piedosas. Se você está deixando de falar porque, não vai gostar, então deixa para lá, Deus vai te cobrar. Porque não é opcional aconselhar. Não é opcional orientar. Não é opcional. Deus está nos chamando à responsabilidade. Então, se você é mais velha e piedosa e tem uma irmã mais jovem batendo cabeça e você, eu quero me intrometer, você está errada. Porque a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo que vocês têm que dizer.
passando para a outra, uma segurando na mão da outra, uma caminhando com a outra. E assim nós vamos passando o legado de geração para geração. Esse é o modelo bíblico. E esse modelo bíblico requer que nós passemos o bastão da fé à próxima geração. E a gente tem uma responsabilidade. Então, queridas irmãs, se você está sendo omissa, Deus vai te cobrar. Não seja. Fale. Oriente, exorte. Porque antes a pessoa pecar por rebeldia do que pecar por ignorância. Segundo Susan Hunt, a maternidade espiritual acontece quando uma mulher de fé e maturidade espiritual tem um relacionamento edificante com uma mulher mais nova, com o objetivo de incentivá-la e prepará-la para viver para a glória de Deus. Maternidade espiritual não é apenas uma ideia legal ou uma opção, não é opcional, tá? É um mandamento e um santo privilégio para cada mulher cristã. Conclusão: se cada uma de nós almejar ser produtiva, almejar ser acolhedora e almejar deixar um legado para as próximas gerações, nós com certeza teremos um ambiente favorável para a irmandade aqui. Sem dúvida alguma, o Senhor nos fará prosperar nos relacionamentos. Ele vai operar a comunhão e a união no nosso meio. Abandone a ideia do cortador de biscoito, que é o mesmo padrãozinho para tudo. Entenda que na comunidade de fé nós vivemos realidades diferentes. E isso é uma bênção, porque é a graça de Deus sendo revelada de múltiplas formas. É a multiforme graça do Senhor. Deus se revelando de formas diferentes, em realidades diferentes, em contextos diferentes. Umas serão mães de 10, umas serão mães de 1, umas não terão filhos, outras não vão se casar, outras vão ser missionárias, outras vão ser engenheiras, outras vão ser médicas, outras vão ser do lar. Deus tem uma história para cada uma de nós. Então não pense que, eu não vou me relacionar porque elas não me entendem. É ao contrário, porque nós viemos de realidades diferentes, de contextos diferentes, e nós temos bagagem de olhar por um outro ponto de vista. Deus quer que nós nos relacionemos. Ele quer que nós sejamos de fato irmãs que vivem em comunhão. Se abra nos relacionamentos. Seja de fato prestativa, acolhedora, invista nas próximas gerações e esteja aberta para os relacionamentos. Não é só as pessoas se mostrarem próximas, mas se abra para os relacionamentos. Se abra, esteja aberta. Tem uma música que fala: começar em mim. Comece em você. Seja você a dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo para que a irmandade seja estabelecida na sua igreja. Dê o primeiro passo na construção dos relacionamentos saudáveis. E antes de terminar, eu queria fazer uma observação. Porque muitas vezes as pessoas nos decepcionam. Não é? Dentro da igreja. E aí, Sara? Como é que eu faço para continuar me relacionando quando as pessoas falham comigo? Como é que eu faço, Sara, para continuar confiando quando aquelas pessoas que eu depositava minha confiança caíram, apostataram, não estão mais na fé? O que eu faço? Como é que eu lido com essa situação? Deixa eu dizer uma coisa para vocês: as pessoas caem, mas Cristo continua de pé. Cristo continua de pé e Ele é o sustentador da nossa fé e dos nossos relacionamentos. Jesus Cristo continua não nos decepcionando e Ele não vai. Fixe seus olhos em Jesus. A primeira coisa é: lembre-se, nós somos pecadoras, imperfeitas, nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos machucar e seremos machucadas. Enquanto nós não formos para o céu, essa é a realidade da nossa vida aqui na terra. Então, quando isso acontecer contigo, a primeira coisa, fixe seus olhos em Jesus, porque Jesus não falha, porque Ele não decepciona. E eu falei muito da confiança no começo, né? A confiança, de fato, ela é a base do relacionamento, ela é a base para iniciar um relacionamento, para a gente desenvolver. Mas nós precisamos do perdão para sustentar esses relacionamentos. Perdoe. Perdoe as suas irmãs. Abra
coração. E perdoa de verdade, sabe? Não é perdoar do tipo, eu vou perdoar, mas eu vou... Perdoa como Cristo te perdoa. Porque o nosso Senhor nos perdoa e não leva mais os nossos pecados em conta. É assim, minhas irmãs, é somente dessa forma que nós conseguiremos, em nome de Jesus, sustentar a irmandade dentro das nossas igrejas. A minha oração, de fato, é para que o Senhor nos abençoe, para que nós sejamos produtivas e tenhamos muitos filhos, biológicos ou espirituais, para que nós sejamos acolhedoras, para que as portas da nossa casa estejam de fato escancaradas para o povo de Deus, para aqueles que entram pela fé e que seja de fato um pedacinho do céu. E para que nós passemos um bastão para essa próxima geração e caminhemos lado a lado dos nossos filhos, dos filhos das nossas amigas, das nossas irmãs, e juntas nós possamos avançar com a pauta do reino. Amém? Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, muito obrigada pela vida das minhas irmãs que estão aqui, Jesus. Obrigada porque o Senhor trouxe cada uma neste lugar. E eu creio, Jesus, que foi a tua boa mão que nos conduziu até este lugar. Obrigada, Deus, pela tua palavra que é sempre verdadeira, é sempre fiel, ó Deus. A tua palavra é digna de confiança e o Senhor está nos ensinando isso. Nós podemos confiar que essa é a tua vontade para nós e, além de tudo, é o melhor para as nossas vidas. Ó Deus, derrama sobre nós graça, humildade, perdão e confiança umas nas outras, para que nós possamos desenvolver em nome de Jesus, ó Deus, relacionamentos saudáveis, relacionamentos cristocêntricos, e que a tua igreja possa avançar através das nossas vidas, não por nós, Senhor, mas pela tua graça, pelo sangue de Jesus vertido na cruz. Deus, se existem relacionamentos aqui que estão quebrados, que eles sejam restaurados hoje, em nome de Jesus. Se existem corações endurecidos, quebra agora, Pai. Se existem pessoas, ó Deus, que entraram aqui contritas, que entraram aqui tristes, que entraram aqui não querendo desfrutar do relacionamento que o Senhor preparou para elas, ó Senhor, converta esses corações. Traga as minhas irmãs em arrependimento, traga o meu coração em arrependimento, ó Deus. E que nós possamos nos lembrar que o Senhor instituiu a igreja, o Senhor instituiu os relacionamentos, e que nós precisamos de fato viver como irmãs, porque esse é o chamado, esse é o mandamento do Senhor para nós. Dá-nos ousadia, intrepidez, para exortarmos, ó Deus, a próxima geração, para encorajarmos, para incentivarmos, para pegar nas mãos, ó Deus, dessas meninas, dessas crianças, dessas jovens casadas, dessas jovens mães, ó Deus, e caminhar com elas na fé em Cristo Jesus, fortalecendo umas às outras, cuidando umas das outras, ó Deus, e para que juntas nós possamos ser santificadas pelo Teu Santo Espírito. Essa é a minha oração, ó Deus, em nome de Jesus.